a Eucaristia que nós celebramos hoje é isso. Isto é meu corpo. Vou falar que é isso porque Jesus mesmo diz. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Lá na cruz, ele dá a vida para nós. E antes ele deixa o sinal. Qual que é o sinal? O pão e o vinho. E isso que é o nosso sacrifício de hoje. Tão simples, né? Tão simples, mas tão profundo. E que o dia que nós entendermos o significado profundo disso, jamais a gente vai de qualquer jeito para a Eucaristia, ou jamais deixamos de ir à Eucaristia. Outra coisa interessante, irmã, que você falava, né, em relação... Acho que eu falei muito. Que a missa, a celebração do santo sacrifício de Cristo no altar, não é um espetáculo, não é um show, né? Porque às vezes a gente encontra, às vezes a pessoa dizer assim, eu não gostei da missa porque a missa não foi animada, a missa não foi isso, aquilo outro. Missa é missa, celebração, a missa é a celebração do sacrifício, da morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, às vezes, também a pessoa diz assim, a missa é de cura. Toda missa é de cura. É isso mesmo. Né? Toda missa é de libertação. Toda missa é de graça para a nossa vida. Né? Às vezes nós dizemos assim, eu vou para a missa lá porque tem aquela... Não. É algo a mais que é colocado antes da missa ou após a missa, que seria um louvor, um momento de animação. Mas dentro, quando entra no sentido litúrgico da liturgia da missa, o Padre invoca a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali a celebração do Cristo Jesus, a celebração do banquete, do sacrifício de Cristo no altar. Então, ali não é mais aplauso, ali não é mais espetáculo, ali é o sacrifício de Cristo no altar. Por isso que o padre beija a mesa do sacrifício. O altar. Né? E, às vezes, nós confundimos muito essa questão, irmã, por isso que eu estou falando desse assunto. Um pouquinho do altar, né, que você quer dizer. Porque, às vezes, a gente vai para a igreja... E eu escuto muito, porque a gente partilha muito com muita gente, e acaba a pessoa dizendo assim, então, eu estou indo para a missa, mas eu estou assistindo a missa por televisão, que um dia nós vamos ter uma live voltada para vários assuntos de questionamentos, pode ser, né? Isso. Então, você já fica aí atento, na próxima live, quem sabe, a gente vai fazer uma live só de questionamento, né? De perguntas e respostas. Isso. Seria ideal, seria muito bom, tirar as dúvidas, né? Mas... Para finalizar essa colocação, porque às vezes as pessoas vão para mim e dizem assim, eu assisto pela televisão, e às vezes a gente não sabe que a missa pela televisão ela não tem um valor sacramental, ela tem um valor espiritual, principalmente para as pessoas idosas, doentes. Mas para você que é sadio, que está com vigor aí da juventude, né? Você deve participar da Santa Eucaristia, do banquete, vivenciar naquele momento, é um momento sublime de graça. A outra pergunta, irmã, que eu queria fazer para foi no sábado, como você disse, a missa da Mãe das Mães. A liturgia, né? das liturgias, né? Das liturgias. A vigília das vigílias. Da vigília das vigílias, né? A vigília mãe, né? A missa mãe. Claro que a gente, muitas vezes, tem tanta gente ali na igreja que, às vezes, não sabe o significado de cada uma coisa daquela, né? Então, eu queria só que a irmã falasse um pouco sobre a fogueira santa, que faz aquele fogozinho, porque é feito aquele fogo, e em seguida é feita aquela oração sobre o Ciro Pascal. Tá. Só antes de responder isso aí, Tamar, talvez um outro momento nós pudéssemos falar da importância dos símbolos, assim, do significado do altar, do porquê presbitério na igreja, talvez essa informação. Mas eu gostaria de dizer que para nós, porque quando você diz que o padre beija o altar para nós, católicos, é central. O altar, você deve, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, que está lá no
no tabernáculo, ou a gente fala no sacrário, você faz a genuflexão. E diante do altar, você faz a vênia, você inclina, né? Você inclina a sua cabeça e profundamente você diz: eu te adoro, Jesus. Porque o altar para nós é onde acontece o sacrifício. É o símbolo do sacrifício de Cristo. Então, o altar é ali que acontece o sacrifício. Então, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, o altar é o símbolo de Jesus. É aonde que a cada missa nós sacrificamos, nós de novo vivenciamos esse momento da paixão, da morte do Senhor. Então, o altar tem um significado muito profundo para nós. Tem que ter muito respeito, como nós temos com Jesus que está lá no tabernáculo. O altar também, nós temos que ter muito respeito. A mesa da palavra também, porque nós alimentamos de Jesus a partir da palavra e alimentamos dele a partir da Eucaristia, que em cada missa nós participamos. Keitamar já está me fazendo aqui perguntas, que a gente se pergunta. Por que aquela fogueira na Noite Santa, que foi a vigília das vigílias, né? Nós falamos que a Páscoa é a festa das festas, quer dizer, a partir da Páscoa, eu falava isso semana passada, a partir acho que numa live na semana passada a gente falava disso, se vocês buscarem as lives aí, vocês vão encontrar essa fala da gente. A partir da Páscoa é a luz do Cristo ressuscitado que nós caminhamos. Então, na noite da vigília, nós fazemos a fogueira, ali fora, rezamos ao redor da fogueira, aquele fogo novo, simbolizando, é Cristo que ressuscitou. O fogo é esse símbolo da purificação, de que tudo foi-se embora, toda a maldade. Jesus desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou. Inclusive, ele encontra lá com aqueles que foram os justos e que ressuscita, traz de volta para a vida nova. Então, deve ter encontrado lá com Abraão, com Moisés, com tanta gente boa que fez, com tanta gente que fez o bem, que tanta gente que foi fiel a Deus e que foi justo. Então, Jesus ressuscita esse povo juntão com ele. E com o Antigo Testamento, se a gente olhar no Antigo Testamento, o próprio povo de Israel, eles faziam as fogueiras. Eles não faziam a fogueira para sacrificar o animal? Se nós olharmos bem, tem todo um sentido. Não está desligado daquilo que a antiga aliança celebrava. Eles celebravam como? Faziam uma fogueira para colocar ali o quê? O cordeiro. E nós, agora que estamos fazendo a celebração nesta nova e eterna aliança, gostaria que isso ficasse bem forte para nós. Nova e eterna. Ninguém mais precisa morrer, porque o Filho único de Deus, Deus mesmo morreu por nós numa cruz de uma vez por todas, diz São Paulo. Diz São Paulo. De uma vez para sempre, gente. Para sempre. Não tenhamos dúvida disso. Então, preparamos a fogueira para quê, gente? Para nós prepararmos o Círio Pascal. Vá na sua igreja, aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, de Itarema, no Ceará, a qual eu estou, porque eu tenho certeza que essa live tem sobrinhos meus, tem parentes seguindo essa live. Então, vai aí na sua igreja aí de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, sei lá, onde você mora, de Salvador, ou se você está nos seguindo e mora em Portugal, você que esse canal de Itamar, o mundo inteiro segue. Então, nós preparamos ali o nosso sacrifício. É o próprio Jesus no momento da consagração do pão e do vinho. Mas nós preparamos aquela vela, aquela fogueira ali, não mais nós vamos colocar ali animal, porque o nosso sacrifício já foi imolado.
foi Jesus na cruz. E nós hoje não mais, como os discípulos também, não mais celebrava Jesus morto, mas Jesus ressuscitado. Eu disse a vocês que Jesus vai aparecendo, vai encontrando com eles, come com eles. Se vocês vão seguindo nesses 50 dias, nós vamos fazer mais live aí, a gente vai lembrando. Jesus come com ele, tem peixe na brasa. Então, aquela fogueira é para nós prepararmos. Lembra que o padre pega aquela grande vela, você vai lá, a grande vela, nós chamamos Círio Pascal. A grande vela, o padre vai colocando, né? Os cravos, se tem 5, conta lá para você ver, tem 5 cravos, nós chamamos de cravos, 5 sinais, que são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés, as 2 mãos, né? O braço direito, o braço esquerdo e o lado aberto de Cristo. Os pés de Cristo e o lado aberto de Jesus Cristo. E o padre coloca duas letras lá, o A e o Z. Ele diz, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Alfa e ômega. O A, alfa, e o Z, ômega. E aí o padre diz, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder para sempre, pelos séculos dos séculos, séculos, sem fim. Eu exagerei um pouco aqui, né? Pelos séculos sem fim. Exagerei para dizer para você que é sem fim, é para sempre, é Jesus. Então, aquela fogueira é esse símbolo do Cristo ressuscitado, mas que traz para nós a lembrança do Antigo Testamento, que traz para nós o antigo povo de Deus que celebrava a aliança de Deus, que celebrava a misericórdia de Deus, que celebrava também a Páscoa. Então, ali o padre prepara o círio, e aí a gente acende esse círio e percebe que as velas de nosso povo, nós o povo, são acesas daquele círio. Mesmo que você recebe de um colega de você, o que está ao seu lado na igreja, que está ao seu lado ali, que vai para aquela procissão, que geralmente o fogo, esse fogo novo, essa fogueira é feita fora da igreja, e tem lugares que deixa a igreja até fechada, para dar esse sentido diferente, né? De que a igreja, Jesus, que a gente na quinta-feira, ao translado de Jesus, a gente deixa o sacrário aberto, a gente desnunda o altar, e sexta-feira santa você vai, Jesus Eucarístico não está ali, no sacrário, né, no tabernáculo. O altar está desnudado para simbolizar esse despojamento, que o nosso mestre morreu. É para desse sentido. E aí, na Páscoa, tudo arrumado, com flores, o altar já preparado para o sacrifício, e nós vamos entrar com a vela acesa, que é o grande círio, simbolizando Cristo ressuscitado, e cada um de nós vamos ou acendemos no círio, ou vamos recebendo de quem está, que acendeu lá, e essa luz de Jesus vai passando por todos nós. E para nós, e em diante ainda canta, eis a luz de Cristo, né? Eis a luz de Cristo. E nós dizemos graças a Deus. E depois é cantada a proclamação da Páscoa, que os judeus cantavam, que os judeus rezavam. Os judeus, na noite da Páscoa, eles cantavam toda a passagem. Se vocês, quem pode pegar a proclamação da Páscoa, que você vai ver que canta toda a história da salvação. O cântico da proclamação da Páscoa é o cântico, a proclamação da Páscoa é cantar a salvação de Deus na humanidade. E as leituras vão nos ajudando nisso. A gente reza 9 leituras do Antigo, e só lá antes do Evangelho que nós pegamos sempre São Paulo, uma leitura do Novo Testamento. Mas todas as leituras mostrando para nós como Deus começa com a criação.
Começa com a criação. Deus criou e viu que tudo era bom. No 7º dia, Deus descansa. E aí todos os textos, segue os textos. Se você não foi à liturgia do Sábado Santo, se você não foi, perdeu. Não perca essa liturgia por nada, meu irmão, minha irmã. Vai cantar, vai contar toda a história da salvação. E vai dizer para nós como que foi que Deus salvou o mundo. E aí, São Paulo vai dizer, numa das cartas dele, que sempre lida, cada ano é diferente. Como nós estamos no ano C, então esse ano foi de Romanos. Me parece que o ano A muda e o ano B também muda, é outro texto. Depois proclama-se o Evangelho dizendo que Jesus ressuscitou. Porque agora o nosso sacrifício não é mais de carneiro, mas o nosso sacrifício é o próprio Cristo. Então, Jesus ressuscitou. E a igreja faz isso para recordar, para lembrar para nós como que aconteceu a história da salvação. E eu estou falando disso, se você vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1163, 1161 em diante, 1333, 1340, 1363. Esses números eu falei assim, porque aí você pegando, você vai achar. Tem lá, dizendo para você, todo o significado que eu falei assim, com poucas palavras, de modo especial, de como dessa proclamação da Páscoa, da celebração. Está todo fundamentado lá. Então, é cantar a história da salvação. E o povo judeu, celebrava a Páscoa, passava em vigília, rezando, contando para os seus filhos, cantando para seus filhos, contando como que foi a passagem do Mar Vermelho, como que foi que eles passaram a pé enxuto, porque recordar as maravilhas de Deus. E nós hoje, como cristãos, nós celebramos, recordando tudo, desde a criação, fazemos todo, pois vocês percebem que nós não esquecemos aquilo, o antigo e o novo, só que de forma nova, porque em Jesus se faz nova todas as coisas. Em Jesus se renova a humanidade. Em Jesus o sacrifício é Ele mesmo. Então, isso é o sentido desses 8 dias, de em Jesus, por Jesus e com Jesus, nós celebrarmos, nós vivenciarmos essa Páscoa, que de uma vez por todas, na cruz, Ele se deu a nós, mas não ficou naquela cruz. Ele venceu o mal. O mal pensou que matou o nosso Salvador, mas Ele desceu à mansão dos mortos, mas Ele de lá, Ele ressurgiu, e é o nosso novo vigor, e é a nossa luz. Amém. Tamar, eu não sei se a gente poderia, se você tem mais alguma coisa, talvez a gente pudesse parar por aqui, né? Em outro momento a gente pudesse, né, dar continuidade. Não sei se você tem mais alguma coisa para a gente terminar de fechar, mas eu vejo que, para dizer o sentido profundo dessa 8ª da Páscoa, eu já dei assim, muitos fundamentos, inclusive até números do catecismo e a Bíblia Sagrada, né, os textos sagrados que eu fui dizendo aqui de modo especial, que eu estou seguindo Mateus, São Mateus, se você pega lá a partir dos capítulos, né, 20, que o 25, o 26, 27, 28, a partir do 27, até o 27 vai falar da paixão, a partir do 28, de modo especial, o capítulo 28 vai falar todo sobre a ressurreição do Senhor. Então, a gente pode deixar, né, para a próxima vez. Isso. Né? Uhum. Quem sabe nessa semana ou na próxima semana a gente fazer uma live em relação à igreja, né? Isso. Perguntas, respostas, né? E você, durante esse período,
Né? Que talvez apareça também, eu não sei, até os próprios internautas, né, que seguem o pessoal do seu canal, se queira fazer alguma pergunta, não sei se eu posso propor isso, eu estou sendo ousada, mas se queira fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, que talvez até nos ajuda você, ajuda a mim, porque talvez a gente está falando coisa que a pessoa já, às vezes seria interessante, tenham curiosidade, porque no fundo, quando eu falei dessa questão da oitava da Páscoa, é para suscitar em nós esse gosto, não só gosto, mas eu vou dizer, eu não gosto da palavra paixão, que paixão para mim passa, mas é essa vontade, mais uma vontade das vontades, de querer vivenciar esse mistério da Páscoa, porque é muito profundo. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é, mas é para dizer para você que você tenha esse desejo e que toma uma decisão de dizer, eu quero entender isso na minha vida. E talvez você tenha dúvidas, tem perguntas. Se você tem, coloque aí aqueles que tem, né, nos comentários. É só você fazer o seu comentário, né? E a gente tem lê os a alegria e o prazer, né? A alegria de responder os seus comentários. Né? Talvez nós não soubermos, vamos atrás de alguém mais como é que diz? Um teólogo, né? que está aí à altura para nos ajudar a compreender. Porque é importante. Eu vou dizer para vocês o que eu sei, né? Eu vou dizer o meu testemunho. O que eu sei hoje não é que eu nasci sabendo, não. Foi rezando a palavra de Deus, fazendo leitura orante da palavra de Deus, e a partir dos livros de espiritualidade, né, da Igreja Católica, os livros de santos de espiritualidade, que eu sempre gostei muito de ler livro de santos, de história de santos, e livro de espiritualidade, de modo especial que tinha o Catecismo da Igreja Católica, e por isso eu dizia para vocês que eu fiz uma experiência em 2007 de que eu vi o Senhor. Depois, no outro momento, eu posso dizer como que é que eu vi o Senhor. Foi na ressurreição, foi na vida nova, na volta da minha irmã de um hospital. Então, que estava morta, e que os médicos mandaram preparar o funerário, e ela voltou. Então, e hoje, nesse ano, estamos no 15º ano. Então, nós vamos fazer 15 anos, né? Então, 15º ano em que ela voltou à vida. Então, para mim, ali eu vi o Senhor. Mas tem uma história muito mais profunda por trás. Por que a gente diz que nós vimos o Senhor? E ela celebra, no dia do aniversário do filho, o renascimento dela. Então, para dizer para você que quando Maria Madalena vai dizer eu vi o Senhor, é muito profundo. Então, busque isso. Então, para dizer para você que eu não aprendi de um dia para outro, foi buscando e foi aprendendo com os teólogos nossos da igreja, né, padres, bispos, os papas, que eu leio muito, todos os documentos de papa que saem. Então, da Eucaristia, de modo especial, que eu vivi no papado, né, minha adolescência, minha juventude, e ele morreu, já era freira, o Papa João Paulo II. Então, aprendi muito com esse nosso Papa, com os outros também, que eu leio coisas dos nossos papas antigos, os antepassados, de um Paulo VI, de um João XXIII, né, que fez a renovação na igreja, para eu entender por quê. Então, é por aí. Busque. Comece pelo pouco. Comece a rezar o texto. Depois você faça o rosário. Depois você reza o Salmo 90. Depois você começa a fazer leitura orante dos Atos dos Apóstolos. Ah, que bom. Vou te aconselhar. O padre sugeriu a nossa paróquia aqui fazer durante a quaresma. Eu peço a você que ainda não fez, ou você que é daqui da nossa paróquia, que está nos seguindo, né, que está aí nessa live, que não fez, faça. E vocês outros, façam a experiência de, durante esse período desses 50 dias, pega os Atos dos Apóstolos. Você vai ser outra pessoa depois que você ler o Atos dos Apóstolos. Estou falando com sinceridade. Você será outra pessoa. Você participará da Eucaristia de outra forma. Você virá a adoração de outra forma. Você virá à igreja de outra forma.
Até porque o Atos dos Apóstolos fala da igreja primitiva, né? No início da criação, no início do cristianismo, né? Do cristianismo. E é muito forte, é muito profundo, né? Vamos supor, você lê os 4 evangelhos e não lê Atos dos Apóstolos nem as cartas paulinas, às vezes a gente se perde em alguns assuntos bíblicos, né? E às vezes a gente começa lendo a palavra de Deus, também existe uma coisa, desmotivação. Começa a ler, vou ler aqui a passagem, a Bíblia, aí lê 4, 5 capítulos, então uma carta, e abandona as outras cartas. Né? É importante que a gente seja perseverante na leitura da palavra. Seja perseverante em tudo que você fizer. Né? Eu vejo esse ponto positivo. A perseverança na oração, a perseverança no texto, a perseverança na Eucaristia, a perseverança na adoração Santíssima. Isso ajuda muito a gente na nossa caminhada de fé nesse mundo tão cruel e tão covarde, vamos dizer assim, né? Isso. Mas Deus está aí para nos dar força. E a graça do ressuscitado, que passou pela cruz. A luz ressuscitado, que passou pelas trevas, mas não matou toda a treva e toda a maldade, né? Ele, na cruz, ele assumiu em seu corpo e entregou o Pai e o Espírito, e disse: Pai, entrego o meu Espírito, mas levando com todos nós, o pecado de todos nós, nos redimindo para sempre. E nós temos sacramento na igreja, que quando a gente cai, a gente vai lá e pede de novo a Ele a misericórdia, que o Padre representa o Cristo naquele momento, quando eu vou me confessar. Mas nós vamos ficando por aqui, né, Itamar? Vamos rezar, pedindo assim a esse Cristo, rezar uma Ave Maria, para a gente pedir a Nossa Senhora, a Mãe do Ressuscitado, e também pedir esse Cristo, que essa luz do ressuscitado possa caminhar conosco neste dia pela intercessão de sua Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Mãe do ressuscitado, rogai por nós. Que a graça de Deus nos abençoe, ilumine nossos caminhos. Eu convido você a compartilhar, né? Deixar teu like, teu joinha, né? Aquele dedinho assim, ó, tchan, né? Isso para que possa também ajudar o canal, enviar para outras pessoas mais. Quero agradecer também todos aqueles que estão aí, são membros do canal, faz parte dessa missão evangelizadora, compartilhando, assistindo, deixando o seu comentário. Quero agradecer você também, né, que assiste em outros países, que Deus te abençoe grandiosamente. Então, que a irmã finalize com a bênção. Tá, então que a luz, né, eu dizia, que a luz do ressuscitado nos acompanhe, que Cristo ressuscitado seja o nosso guia, seja a nossa força, seja a nossa fortaleza neste dia 19, né, 19 de abril, nessa terça-feira da Páscoa, terça-feira da 8ª da Páscoa, podemos assim dizer, terça-feira da Páscoa, porque nós estamos na 8ª da Páscoa. Que a luz desse Senhor, do Senhor ressuscitado, que nos ajude a buscar hoje, meu irmão, que nós possamos buscar as coisas do alto. Nós fomos chamados, nós fomos criados por Deus para buscarmos as coisas do alto. E Cristo está sentado à direita de Deus, e de lá Ele está nos chamando para um dia nós encontrarmos com Ele. E aí, se nós buscamos as coisas do alto, nós vamos com Ele entrar na glória
que está preparada para cada um de nós. E que a luz dele nos acompanhe nesse dia. E nós vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Nós demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. E que o Senhor nos abençoe. O Cristo ressuscitado nos abençoe. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom dia. E que Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem.